Eu vou lavar seus pés e você vai andar novamente. Nathan Blackwood pensou que era uma piada, mas o chefe da máfia mais temido de Nova York estava parado congelado na janela de sua mansão tipo fortaleza, seu copo de uísque tremendo em sua mão, enquanto ele observava a cena estranha que havia se desenrolado em seu quintal por 3 dias consecutivos. Uma jovem mulher, talvez em seus 20 e poucos anos, vestindo roupas desbotadas e carregando uma bacia de alumínio amassada, estava ajoelhada diante da cadeira de rodas de seu filho Ethan. Ela derramou água morna na bacia, então olhou direto nos olhos do menino e falou com absoluta certeza, como se estivesse afirmando a verdade mais óbvia do mundo. Nathan queria rir como poderia uma pobre estranha maltrapilha fazer o que o dinheiro dos melhores médicos não havia conseguido realizar. Ethan estava naquela cadeira de rodas há 2 anos, desde a tentativa de assassinato que matou sua mãe e estilhaçou sua coluna. Os especialistas haviam declarado isso sem esperança grave e dano na coluna. Suas pernas nunca mais sentiriam nada. Mas então Nathan viu algo que fez seu coração parar. Ethan, o filho que havia perdido a luz em seus olhos por 2 anos, o menino que havia desistido de tudo, que rejeitava toda a terapia, todo psicólogo, toda tentativa de alcançá-lo, estava esticando seu pé em direção à bacia por conta própria. Pela primeira vez desde o tiroteio, seu filho queria algo. Pai, deixe-me tentar. Ethan sussurrou. Naquela voz frágil, Nathan ouviu algo que ele pensou que havia morrido para sempre. Esperança. Se esta história tocou seu coração, clique no botão curtir e compartilhe-a com alguém que precisa de esperança hoje. Inscreva-se em nosso canal para que você nunca perca outra história que nos lembra que milagres acontecem quando menos esperamos. Nathan bateu o copo de uísque na borda da janela. Então girou e desceu as escadas correndo. Seus passos ecoaram no mármore como trovão. Marcos, o chefe de segurança, correu atrás dele com outros 4 armas já sacadas e prontas. Quando a porta de vidro que levava ao jardim se abriu, 5 focinhos escuros se levantaram de uma vez, apontados diretamente para a mulher ajoelhada na frente da cadeira de rodas de Ethan. Nathan avançou, sua voz fria como gelo, carregando a autoridade absoluta de um homem, há muito acostumado a decidir quem vivia e quem não vivia. Levante-se, vire-se. A mulher parou o que estava fazendo, levantou-se lentamente e virou-se para encará-lo. Nathan viu um rosto jovem marcado pelo sofrimento, olhos azuis e claros como um lago de outono. E o que o chocou foi que não havia sequer um traço de medo neles. Ela o olhou diretamente nos olhos, calma como se aquelas 5 armas não fossem mais do que brinquedos de criança. Quem é você? Como você entrou aqui? Nathan exigiu, seu tom uma ameaça. Meu nome é Grace Sullivan. Eu escalei a parede leste onde estão as videiras. Sua resposta foi simples, sem o menor tremor. Eu vi o menino na rua e pensei que poderia ajudar. Nathan cerrou o maxilar. Sua propriedade era protegida por 20 guardas, câmeras por toda parte, uma parede de 3 metros de altura, e ainda assim uma garota magra em roupas gastas e desfiadas havia entrado tão facilmente como se estivesse passeando em um mercado. Ajudar? Ele soltou uma risada curta e desdenhosa. Quem você pensa que é? Os melhores médicos da América desistiram do meu filho. Eu não sou médica, disse Grace. Eu sou apenas alguém que sabe como ouvir os pés. Nathan sinalizou Marcos. Leve-a embora. Chame a polícia ou resolva isso. O que ela preferir. Marcos se aproximou, mas naquele exato momento, uma voz fraca atrás deles cortou o ar e congelou todos no lugar. Pai, deixe-me tentar. Nathan virou-se rapidamente. Ethan o estava olhando, e nos olhos que haviam se apagado por 2 anos, agora cintilava algo que Nathan não ousava nomear. Foi a frase mais longa que seu filho havia falado desde a tentativa de assassinato. Por 2 anos, Ethan havia respondido com nada além de grunhidos desanimados, acenos relutantes,
ou silêncio completo. Mas agora o menino estava pedindo algo ao pai por conta própria. Ethan. Nathan se aproximou, sua voz falhando. Você não sabe quem ela é. Ela poderia ser uma espiã, uma inimiga. Eu não me importo. Ethan o interrompeu, algo que ele nunca havia feito antes. Quando ela tocou minhas pernas, eu senti. Eu não sei, mas eu quero tentar. Por favor, pai Nathan. Blackwood, o notório chefe da máfia, temido por toda Nova York, ficou enraizado no chão, sob o olhar suplicante de seu filho de 10 anos. Ele olhou para Grace, então de volta para Ethan, e finalmente, em uma voz que ele mal reconhecia como sua própria. Ele disse suavemente, tudo bem, mas eu estou sentado bem aqui. O que quer que você faça? Eu vou ver tudo. Grace assentiu e não adicionou uma única palavra. Ela se ajoelhou na frente da cadeira de rodas de Ethan, derramou mais água morna na bacia e gentilmente baixou o pé do menino nela. Nathan puxou uma cadeira a alguns passos de distância, seus olhos nunca deixando as mãos dela por nenhum segundo. A água tem que estar tão quente quanto a temperatura corporal, Grace explicou enquanto trabalhava, seu tom gentil, quase como uma canção de ninar. Eu adiciono sal marinho para estimular a circulação. Minha avó me ensinou que os pés guardam a memória de todo o corpo. Quando você os toca do jeito certo, você pode acordar o que adormeceu. Ela começou a massagear o pé de Ethan com movimentos lentos e deliberados, pressionando cada ponto em uma certa ordem, como se seguisse um mapa invisível. Nathan observava, ainda cético, mas não podia negar que seu filho estava completamente focado no que essa estranha garota estava fazendo. 10 minutos se passaram em silêncio, depois 20. Nathan estava prestes a perder a paciência quando, de repente, Ethan falou. Algo faz cócegas. Nathan pulou de pé. O que você disse? Meu pé. Ethan olhou para baixo, seu rosto cheio de admiração. Eu sinto algo fazendo cócegas. É muito fraco, mas está lá. E então o milagre aconteceu. Ethan sorriu. Era pequeno, fugaz, mal mais do que uma curva dos lábios. Mas para Nathan era mais brilhante que o sol. 2 anos. 2 anos desde que ele tinha visto seu filho sorrir. 2 anos desde que ele acreditara que aquele sorriso havia morrido com Victoria. Grace levantou o olhar para Nathan, seus olhos firmes, contendo algo quieto e profundo. As pernas dos meninos não estão mortas, Senhor. Elas estão apenas dormindo, e eu vou acordá-las. Nathan ficou ali, incapaz de falar. Sua mente lhe dizia que era absurdo. Superstição. Algo que a ciência já havia descartado. Mas seu coração, o coração que havia virado pedra no dia em que Victoria deixou este mundo, estava tremendo com a visão daquele pequeno sorriso no rosto de seu filho. Quando Grace se levantou, secou gentilmente os pés de Ethan e disse que voltaria amanhã, Nathan não a impediu. Ele a observou desaparecer além dos portões. Então virou-se para Marcos. Investigue-a. Eu quero tudo. Quem ela é, onde ela mora, o que ela faz, com quem ela está conectada. Tudo isso. Marcos assentiu. Entendido, chefe. Você acha que há algo errado com ela? Nathan ficou em silêncio por um longo tempo, olhando para Ethan na cadeira de rodas, sua expressão ainda carregando o brilho daquele sorriso. Eu não sei, ele respondeu honestamente, mas hoje meu filho sorriu. Ele não sorria há 2 anos. Ele se virou e voltou para casa, mas algo dentro dele já havia começado a mudar. A parede de aço que Nathan Blackwood havia construído para se proteger durante aqueles 2 anos, pela primeira vez, tinha uma rachadura. Naquela noite, Nathan sentou-se em seu escritório, a luz da mesa projetando uma sombra dura em seu rosto pensativo. Marcos entrou com uma fina pasta na mão e a colocou na mesa. Isso é tudo o que pude encontrar sobre ela, chefe. Nathan abriu a pasta e virou as páginas uma por uma. Quanto mais ele lia, mais suas sobrancelhas se juntavam. Grace Sullivan, 27 anos, nascida no Brooklyn, em uma família pobre.
Seus pais morreram em um acidente de carro quando ela tinha 12 anos. Depois disso, ela foi colocada sob a tutela de um parente distante, um homem com problema de bebida que a batia regularmente. 3 anos no inferno, até que ela fugiu e voltou para sua avó, Clara Sullivan. Nathan virou para a próxima página e parou. Tommy Sullivan, irmão mais novo de Grace, nascido 14 anos depois dela. O menino estava paralisado desde a infância, preso a uma cadeira de rodas para o resto da vida. Grace e vovó Clara cuidavam dele com cada gota de amor que tinham. Mas 5 anos atrás, quando Tommy tinha 8 anos, sua condição piorou. Ele precisava de cirurgia para salvar sua vida. Mas o custo estava muito além do que eles podiam pagar. Tommy morreu nos braços de Grace em uma amarga noite de inverno, enquanto ela ainda estava correndo de um lugar para outro tentando pedir dinheiro emprestado. Nathan colocou a pasta para baixo, olhando para o espaço vazio. Ele não sabia que quilômetros de distância, em um quarto alugado, apertado em uma favela do Brooklyn, Grace estava acordada também. Ela sentou-se perto da janela, olhando para um céu noturno sem estrelas, e as memórias vieram como uma inundação. Naquela noite, Tommy deitou em seus braços, seu pequeno corpo ficando mais frio a cada minuto. Ele a olhou com olhos tão claros, sem um traço de ressentimento, segurando apenas amor ilimitado. Maninha, não chore, Tommy sussurrou, sua voz tão fraca que Grace teve que se inclinar para ouvi-la. Não dói mais. Eu vou voar para o céu e te observar de cima. Prometa-me que você viverá feliz, ok? Grace segurou seu irmãozinho mais apertado, suas lágrimas encharcando o cabelo dele. Ela queria gritar, amaldiçoar um destino injusto, trocar sua própria vida para salvar a dele. Mas tudo o que ela pôde fazer foi assentir e oferecer uma promessa que ela não sabia se conseguiria cumprir. Tommy sorriu, seus olhos lentamente se fechando, e seu último suspiro escapou de seus lábios pálidos. Ela sentou-se lá a noite toda, segurando o corpo de seu irmão enquanto ele esfriava, incapaz de chorar mais porque suas lágrimas haviam secado. Vovó Clara morreu 1 ano depois disso, como se seu coração não pudesse suportar a dor de perder seu neto. Antes de fechar os olhos pela última vez, ela pegou a mão de Grace e passou tudo o que sabia sobre a arte da cura. Você tem as mãos de uma curadora, Grace. Use-as para ajudar crianças como Tommy. Dê a elas a chance que seu irmão nunca teve. Grace enxugou suas lágrimas e se afastou da janela. Ela olhou para suas mãos, as mãos que não haviam salvado seu irmão, e se perguntou se desta vez poderia ser diferente. Ethan Blackwood, com seus olhos tristes e um sorriso que havia morrido, parecia tanto com Tommy ao mesmo tempo. De volta à mansão, Nathan se levantou e foi até o armário de carvalho. Ele abriu a gaveta e tirou uma fotografia antiga. Victoria, sua esposa, a mulher que ele amava mais que a própria vida na foto. Ela estava sorrindo, seu cabelo dourado levantando ao vento, seus olhos azuis brilhando de felicidade. Tinha sido o 8º aniversário de Ethan, apenas 2 semanas antes da tragédia. A memória daquela noite o atingiu como um pesadelo, tiros estilhaçando o vidro, Victoria gritando seu nome. Nathan havia se lançado para a frente para encontrar sua esposa caída, sangue florescendo no vestido branco que ela mais amava. Ethan jazia a alguns passos de distância, imóvel em uma poça de sangue. Ele segurou Victoria em seus braços e observou a luz em seus olhos desaparecer lentamente. Nathan, ela sussurrou, sangue escorrendo do canto da boca. Cuide de Ethan, continue vivendo, por ele. Não, ele rugiu, pressionando as mãos contra a ferida em seu peito. Você não pode morrer. Você tem que ficar comigo. Mas Victoria apenas sorriu. Um último sorriso frágil, e seus olhos se fecharam para sempre. Nathan colocou a foto, suas mãos tremendo. 2 anos se passaram e a dor ainda era tão intensa quanto ontem. Ele olhou para a pasta sobre Grace Sullivan e pela primeira vez ele percebeu algo. Aquela garota carregava uma ferida como a dele. Ela havia perdido a pessoa que mais amava.
Ela sabia o que era ser impotente, observando alguém morrer em seus braços. 2 vidas destroçadas, 2 corações arruinados, de alguma forma, se encontraram em seu jardim. Chefe, a voz de Marcos cortou seus pensamentos. Há mais uma coisa. Nathan levantou a cabeça. Marcos colocou várias fotografias na mesa. Eu mandei alguém segui-la no caminho para casa, e encontramos alguém mais seguindo-a também, não nossa gente. Nathan pegou uma foto. Seus olhos se tornaram afiados de uma vez. Na foto, um carro preto estava estacionado a algumas dezenas de metros do quarto alugado de Grace. Uma figura sombria lá dentro observando. Ela está conectada a alguém? Nathan perguntou. Completamente limpa. Marcos balançou a cabeça. Nenhuma ligação com gangues ou com seus inimigos. Ela é apenas uma garota normal trabalhando em um asilo, ganhando quase nada. Vivendo sozinha, eu não entendo por que alguém estaria observando. Ela, Nathan, ficou em silêncio por um longo momento. Se Grace não era uma espiã, então quem estava seguindo ela e o que eles queriam era porque ela tinha aparecido em sua propriedade. Continue observando. Ele ordenou. Proteja ela 24 horas por dia e não deixe que ela saiba. E amanhã de manhã traga ela para mim. Na manhã seguinte, Grace veio para a mansão. A convite de Nathan. Ela entrou na sala de estar onde o chefe da máfia já estava esperando com uma xícara de café na mão. Senhorita Sullivan, Nathan se levantou, sua voz ainda fria, mas não mais ameaçadora. Como no dia anterior. Eu tenho uma oferta. Que tipo de oferta? Grace perguntou. Não mostrando medo. Mude-se para cá, para que seja mais fácil para você cuidar de Ethan. Grace balançou a cabeça imediatamente. Eu não preciso disso. Eu posso vir todos os dias como tenho feito isso. Não é um convite, senhorita Sullivan. Nathan colocou o café e olhou diretamente nos olhos dela. Alguém está te observando. Eu não sei quem eles são ou o que eles querem, mas desde que você apareceu aqui, você se tornou um alvo. Grace ficou em silêncio, seu rosto ilegível, mas Nathan notou seus ombros se enrijecerem ligeiramente. Eu não quero me envolver no seu mundo, ela disse lentamente. Eu só quero ajudar Ethan. Então ajude-o em um lugar seguro, Nathan respondeu. Se algo acontecer com você, Ethan perderá a única pessoa que o fez sorrir em 2 anos. Você quer isso? Grace olhou para ele, e por um momento ela viu algo por trás da fria fachada do chefe da máfia. Dor. Desespero. O desespero de um pai que faria qualquer coisa por seu filho, assim como ela havia feito qualquer coisa por Tommy. Tudo bem. Ela finalmente assentiu. Mas eu estou aqui por Ethan, não por você. Eu nunca pensei o contrário. Nathan disse. Então chamou um criado para mostrar a Grace um quarto privado. Naquela tarde, Grace voltou com uma pequena bolsa pendurada no ombro. Era tudo o que ela possuía neste mundo. Alguns conjuntos de roupas gastas, a garrafa de óleo de ervas que vovó Clara havia deixado para trás, uma fotografia de Tommy e sua avó e um caderno cheio dos segredos de cura da família. Ela parou diante dos portões da mansão, olhando para a grande casa que se erguia como uma fortaleza, e se perguntou para onde o destino a estava levando. Então ela respirou fundo e entrou, sem saber que essa decisão mudaria sua vida para sempre. No quarto dia, Grace apareceu no jardim com uma pequena sacola de pano cheia de ervas que ela havia passado a noite inteira preparando. Alecrim, camomila, hortelã e um tipo especial de folha. Vovó Clara chamava de folha do despertar, algo que ela guardava apenas para os casos mais excepcionais. Mas hoje, Grace não começou lavando os pés de Ethan como sempre fazia. Ela puxou uma cadeira para se sentar em frente a ele. Olhou direto nos olhos do menino e disse algo que Nathan, parado a alguns passos de distância, nunca esperava ouvir. Hoje vamos fazer isso diferente, Ethan. Eu não preciso dos seus pés. Eu preciso que você me diga. Ethan piscou assustado. Diga o quê? Qualquer coisa que você quiser. Grace sorriu suavemente. Sobre sua mãe. Sobre aquela noite. Sobre o que você tem mantido trancado dentro de si. O menino abaixou a cabeça de uma vez,
seus ombros curvando-se para dentro como se quisesse desaparecer. Nathan avançou, sua voz afiada com cautela. O que você está fazendo? Eu não permito que você desenterre isso de novo. Grace se levantou e virou-se para encará-lo, seu olhar firme, sem ceder um centímetro. Senhor Blackwood, o corpo não pode curar se a alma ainda está com dor. Por 2 anos, você e Ethan viveram na mesma casa, mas vocês nunca realmente conversaram um com o outro sobre Vitória, não é? O maxilar de Nathan apertou. Isso não é da sua conta. Você está certa. Não é da minha conta. Grace assentiu. Mas é da sua. E se você quer que seu filho ande novamente, você tem que fazer parte desse processo. Não apenas ficar parado e observar. Eles se encararam em um silêncio tenso. Finalmente Nathan soltou um suspiro e puxou uma cadeira ao lado da cadeira de rodas de seu filho. Foi a primeira vez em 2 anos que ele se sentou tão perto de Ethan, sem médicos ou enfermeiros pairando por perto. Grace ajoelhou-se na frente de Ethan, sua voz tão suave quanto uma brisa. Ethan, você sabe por que suas pernas não se movem? O menino balançou a cabeça. Porque minha coluna está danificada. Foi o que os médicos disseram. Grace colocou a mão sobre o lado esquerdo do peito de Ethan. Mas eu acredito que suas pernas pararam de funcionar porque seu coração ordenou que parassem. Você está se punindo por algo, não está? Ethan olhou para cima, seus olhos vermelhos, seus lábios tremeram. E então as palavras que ele havia enterrado por 2 anos começaram a jorrar como uma barragem quebrada. É minha culpa. É tudo minha culpa. Nathan congelou em sua cadeira. Ethan, naquela noite eu tive um pesadelo e corri para o quarto da mamãe e do papai. Lágrimas escorreram pelas bochechas de Ethan. Eu abri a porta bem quando eles entraram correndo. Mamãe me viu e se jogou na minha frente. Se eu não estivesse lá, mamãe não teria. O menino não conseguiu terminar. Um soluço abafado escapou. Nathan sentiu como se alguém tivesse esmagado seu coração em seu punho. Por 2 anos, ele acreditou que o silêncio de seu filho era luto. Mas a verdade era que o menino estava carregando um peso de culpa tão brutal que o estava dobrando ao meio. E ele, o pai, estava tão submerso em sua própria dor que nunca havia visto isso. Eu pensei que se eu não pudesse andar, eu não machucaria mais ninguém. Ethan sussurrou através de seus soluços. Eu não mereço andar. Grace olhou para Nathan, seus olhos o instigando a dizer algo. Mas ele apenas sentou lá, sem palavras, porque ele também estava engasgando com o que sentia. Aquela sessão de terapia terminou sem ninguém dizer mais uma palavra. Grace gentilmente alisou o cabelo de Ethan, então se levantou e seguiu para seu quarto. Ao passar por Nathan, ela parou. Esta noite vá para o quarto de seu filho. Conte a ele sobre Victoria, sobre como ela o amava, sobre como ela nunca gostaria que ele se culpasse. Nathan não respondeu, mas Grace sabia que ele a havia ouvido. Naquela noite, depois que a mansão adormecera, Nathan ficou por muito tempo fora da porta do quarto de Ethan. Ele havia enfrentado centenas de inimigos, encarado canos de armas sem piscar, mas atravessar aquela porta era mais difícil do que qualquer coisa que ele já havia feito. Finalmente, ele respirou fundo e empurrou a porta para abrir. Ethan não estava dormindo. Ele estava sentado na cama, olhando pela janela. Quando viu o pai, não falou. Apenas abaixou a cabeça como se estivesse se preparando para uma bronca ou o familiar silêncio. Mas Nathan não fez isso. Ele se aproximou, sentou-se na beira da cama e, pela primeira vez em 2 anos, pegou a mão de seu filho. Você sabe como eu conheci sua mãe? Ethan olhou para cima surpreso. Nathan nunca havia falado sobre Victoria, como se até mesmo dizer o nome dela fosse proibido. Eu conheci sua mãe em uma pequena cafeteria no Brooklyn. Nathan sorriu, seu olhar vagando para longe. Ela era a garçonete mais bonita que eu já tinha visto. Eu ia lá todos os dias por 3 meses, só para ver o sorriso dela. E quando ela finalmente concordou em sair comigo, eu pensei que era o homem mais sortudo do mundo.
Ethan ouviu lágrimas caindo silenciosamente. Mas você sabe quem ela amava mais? Nathan olhou para o filho. Você, desde o dia em que você nasceu, eu me tornei o segundo lugar no coração dela. E ela nunca se ressentiu disso. Ela disse que você era o maior presente da vida dela. Mas eu fiz a mamãe. Não, Nathan apertou a mão de Ethan. Você não a fez morrer. Ela escolheu te proteger porque te amava. Essa foi a escolha dela, não sua culpa. Se alguém é culpado, sou eu. Eu não a protegi. Eu não te protegi. Eu sou o culpado. Ethan o encarou, olhos arregalados. Você não me culpa. Como eu poderia te culpar? A voz de Nathan tremia. Você é tudo o que me restou dela. Por 2 anos, eu te evitei porque eu estava com medo. Com medo de ver sua mãe em seus olhos. Com medo de encarar a dor. Mas eu estava errado. Eu sinto muito, Ethan. O menino não conseguiu falar. Ele apenas se lançou nos braços do pai e chorou como se nunca tivesse tido permissão para chorar antes. Nathan o segurou apertado. E pela primeira vez desde a noite em que Victoria morreu, ele deixou suas próprias lágrimas caírem. A parede que havia se erguido entre pai e filho por 2 anos finalmente desabou. Na manhã seguinte, Grace desceu ao jardim como de costume e encontrou Nathan já lá, parado ao lado da cadeira de rodas de Ethan. Ele olhou para ela e deu um pequeno aceno, um obrigado que não precisava de palavras. Grace sorriu e começou a preparar a bacia de água. Ela tinha acabado de baixar os pés de Ethan na água morna quando o menino de repente gritou: Senhorita Grace, meu pé está... Todos olharam para baixo. O dedão do pé de Ethan sacudiu bruscamente. Depois o próximo dedo. Depois o pé inteiro começou a se mover. Pequenos movimentos, tremendo, mas claros, inegáveis. Nathan caiu de joelhos, segurando o pé do filho, lágrimas escorrendo livremente. Filho, você está se movendo. Você está movendo seu pé. O Dr. Hartman foi chamado imediatamente. Ele examinou Ethan por 1 hora, fez todos os testes que pôde pensar e finalmente parou na frente de Nathan com uma expressão perplexa. Eu não consigo explicar isso, disse o médico balançando a cabeça. Medicamentamente falando, a coluna do menino ainda está danificada exatamente como antes. Não há razão para que os nervos funcionem novamente. Isso é uma anomalia médica. Em outras palavras, é algo que não deveria estar acontecendo, mas está acontecendo. Nathan olhou para Grace, que estava ao lado de Ethan, segurando a mão do menino com um sorriso calmo. Ela não disse uma palavra, mas seus olhos pareciam sussurrar que às vezes o amor podia fazer o que a ciência não conseguia explicar. 3 semanas se passaram como um sonho. A mansão de Nathan Blackwood, um lugar que outrora parecia tão frio quanto uma tumba, começou a conter o calor da vida novamente a cada manhã. Nathan não desaparecia mais no submundo violento de esquemas e sangue, como costumava fazer. Ele ficava em casa, sentado no jardim com Grace e Ethan, testemunhando cada pequeno passo do progresso de seu filho. Ele aprendeu a misturar a água de ervas exatamente como Grace instruía. Aprendeu a massagear os pés de Ethan quando ela estava ocupada preparando compressas. E mais importante, ele aprendeu a conversar com seu filho. O jantar não era mais um silêncio pesado que se sentia nos ossos. Ethan começou a contar sobre os livros que lia, os sonhos que tinha, as pequenas coisas comuns que aconteciam durante o dia. Os olhos do menino, apagados por 2 anos, agora brilhavam de vida toda vez que Grace entrava no quarto. Ele a chamava de Senhorita Grace com uma afeição que ele não tinha dado a ninguém desde que sua mãe morreu. E Grace, sem perceber, se tornou o centro da casa toda manhã. Ela se levantava cedo para preparar refeições nutritivas para Ethan toda a tarde. Ela sentava no jardim lendo com ele, enquanto suas pernas descansavam após a terapia. Todas as noites, ela cozinhava pratos simples que vovó Clara havia ensinado, e a família se reunia ao redor da mesa como se tivessem vivido juntos a vida toda. Nathan a observava se mover em sua casa, e um sentimento estranho inchava dentro dele.
Ela não pertencia ao mundo dele, um mundo de sangue e violência, de poder e ódio. Ela era tão pura quanto a luz do sol da manhã, e a presença dela o fazia querer ser um homem melhor. Os criados começaram a sussurrar que nunca tinham visto seu patrão sorrir tanto. Marcos, o leal chefe de segurança, notou como o olhar de Nathan para Grace mudava dia a dia. Não era mais o olhar de um homem observando. Era o olhar de um homem lentamente acordando, depois de um longo inverno que durou 2 anos. Então o dia fatídico chegou. Aquela tarde era a tarde no outono. A luz dourada do sol se espalhava suavemente pelo jardim. Grace havia instalado 2 barras de metal paralelas no meio do gramado, espaçadas o suficiente para que Ethan pudesse segurar uma de cada lado. O Dr. Hartman foi convidado para testemunhar, embora ele ainda não acreditasse no método de Grace. Hoje vamos tentar algo novo, Ethan. Grace se ajoelhou na frente da cadeira de rodas e olhou nos olhos do menino. Você vai se levantar. Ethan engoliu em seco, seu rosto tenso de preocupação. Mas e se eu não conseguir? Então tentaremos novamente amanhã. Grace sorriu. E no dia seguinte? E no dia seguinte, até você conseguir. Eu não desisto, e você também não tem permissão para desistir. Certo? O menino assentiu, então olhou para o pai. Nathan avançou e apertou os ombros do filho. Eu estou bem aqui. Eu te pego se você cair. Grace e Nathan ajudaram Ethan a sair da cadeira de rodas e colocaram suas mãos nas barras paralelas. Seus pés tocaram o chão, tremendo como 2 galhos finos ao vento. Ethan agarrou o metal, seu rosto corado de esforço. Lentamente, Grace ficou ao lado dele, as mãos prontas. Não se apresse. Sinta o chão sob seus pés. Diga-lhe às suas pernas que elas podem fazer isso. O menino fechou os olhos e respirou fundo. Então, pouco a pouco, ele soltou as barras. 1 segundo, Ethan ficou em pé sem apoio, apenas suas próprias pernas tremendo. 2 segundos, ele abriu os olhos e olhou para baixo como se não pudesse acreditar no que estava acontecendo. 3 segundos, e então ele caiu. Nathan se lançou como uma rajada de vento, pegando seu filho antes que ele atingisse o chão. Ele segurou Ethan apertado, e o que chocou a todos foi que o chefe da máfia mais frio de Nova York estava chorando como uma criança. Lágrimas escorriam pelo rosto que havia aterrorizado centenas. Seus ombros largos tremiam com soluços ásperos e quebrados. Por 2 anos, Nathan não havia derramado uma única lágrima na frente de ninguém, nem mesmo no funeral de Victoria. Mas agora ele não conseguia parar, porque seu filho havia ficado de pé por 3 segundos. 3 segundos breves, e ainda assim 3 segundos que todo médico havia jurado que nunca lá aconteceriam. Sinto muito, pai, Ethan sussurrou. Eu caí. Nathan recuou, as 2 mãos nos ombros do filho, olhando diretamente nos olhos do menino. Desculpe pelo quê? Ethan, você acabou de se levantar. Você entende? Você fez o impossível. E então o segundo milagre do dia aconteceu. Ethan não chorou. O menino riu a risada mais brilhante que Nathan tinha visto desde que Victoria ainda estava viva, pai. Eu me levantei. Ele gritou, olhos brilhando. Eu me levantei. Você viu 3 segundos. Eu vou praticar e ficar de pé por mais tempo. Então eu vou andar, eu prometo a você. Nathan segurou o filho novamente, lágrimas e risadas se misturando. Dr. Hartman estava a alguns passos de distância, balançando a cabeça, sem palavras. Ele praticava medicina há 30 anos e nunca havia testemunhado algo assim. Grace observou pai e filho, lágrimas silenciosas escorrendo por suas bochechas. Ela pensou em Tommy, em todos os dias em que segurou seu irmãozinho e sonhou com um momento como este. Seu irmão nunca teve essa chance, mas Ethan teve, e isso foi o suficiente para fazer cada dificuldade que ela havia suportado parecer que tinha significado algo naquela noite. A casa celebrou com um jantar luxuoso. Ethan conversou e riu sem parar, recontando o momento em que se levantou como se fosse a maior vitória da história da humanidade.
Nathan ouvia com um sorriso que nunca saía de sua boca. E de vez em quando ele olhava para Grace com um olhar que ela não precisava de palavras para entender como gratidão. Tarde da noite, depois que Ethan havia adormecido profundamente, Grace desceu para a cozinha para beber um pouco de água. Ela passou pelo escritório de Nathan e viu a porta ligeiramente aberta, a luz se espalhando pelo corredor. Ela não pretendia parar, mas a voz lá de dentro fez seus pés pararem. O carregamento desta semana vale 20 milhões de dólares. Se alguém estragar, eu mesmo resolvo. Era a voz de Nathan, mais fria e implacável, de uma forma que Grace nunca tinha ouvido. Ela espiou pela fresta e o sangue em suas veias pareceu congelar. Nathan estava sentado atrás de sua mesa. Na frente dele estavam 5 homens de ternos pretos, rostos endurecidos por anos de feiura. A mesa estava cheia de armas, grossas pilhas de dinheiro e fotografias. Grace não ousou examinar muito de perto. O traidor do lado leste foi tratado? Nathan perguntou. Sim, chefe, um homem respondeu. Exatamente como você ordenou. Nenhum rastro deixado. Bom, Nathan assentiu. E sua família? Eles foram avisados. Eles não ousarão abrir a boca. Grace deu um passo para trás, cobrindo a boca com a mão para não fazer barulho. Ela sabia que Nathan era perigoso. Ela sabia que ele tinha guardas e poder. Mas ver o mundo real dele com seus próprios olhos foi um choque para o qual ela não estava preparada. Naquele momento, Nathan levantou a cabeça e seu olhar cortou direto pela fresta da porta e encontrou os olhos horrorizados de Grace. Ambos congelaram em uma batida infinita. Nathan não falou. Nem Grace. A verdade havia se revelado e não havia palavras que pudessem mudar o que ela acabara de ver. Finalmente, Grace se virou e se afastou, seu coração batendo forte no peito. Ela ouviu Nathan ordenando seus homens a sair, ouviu cadeiras raspando, mas ela não parou. Ela correu para seu quarto, bateu a porta e se encostou na parede, respirando com dificuldade. O homem que ela acabara de ver naquela reunião não era o pai gentil ao lado de seu filho naquela tarde. Aquele homem era Nathan Blackwood, um chefe da máfia, e Grace não sabia se deveria ter medo ou estar com o coração partido por causa daquela verdade. Grace não conseguiu dormir aquela noite. Ela deitou na cama, olhando para o teto, as imagens do escritório de Nathan girando em sua mente como um filme que ela não conseguia desligar. Armas, dinheiro, ordens para matar. Perto das 2 da manhã, ela decidiu ir à biblioteca para encontrar um livro, esperando poder se distrair. Mas quando ela empurrou a porta de carvalho para abrir, ela encontrou Nathan já lá, sentado em uma poltrona junto à lareira, um copo de licor na mão, as chamas bruxuleantes projetando sombras sobre as linhas duras de seu rosto. Você não consegue dormir. Não era uma pergunta. Nem você, Grace respondeu, virando-se como se fosse sair. Espere. Nathan se levantou, e sua voz não era tão fria quanto havia sido na reunião, mas também não era tão quente quanto era quando ele estava com Ethan. Você viu. Nós deveríamos conversar. Grace parou, mas não se virou. Ela ouviu Nathan colocar seu copo, ouviu seus passos se aproximando. Você tem medo de mim? Ele perguntou, sua voz baixa e cansada. Grace se virou e olhou diretamente em seus olhos. À luz da lareira, seus olhos azuis não tinham medo, apenas uma tristeza profunda e sem fundo. Eu vivi com demônios reais, Sr. Blackwood. 3 anos sendo espancada, passando fome trancada em um porão escuro. Meu guardião era um demônio. Você não é um demônio. Nathan ficou em silêncio por um longo tempo. Então ele soltou um lento suspiro. Eu matei pessoas, Grace, não uma, mas muitas. Muitas demais. Quem você matou? Grace perguntou. Sua calma quase inquietante. Nathan olhou para ela como se estivesse pesando. Se deveria dizer a verdade. Então ele respondeu cada palavra pesada como pedra. Pessoas que mereciam morrer, traficantes. Homens que vendiam crianças. Homens que assassinavam inocentes para chegar ao topo.
Homens que atacaram minha família e mataram minha esposa. Ele parou, sua voz apertando. Eu não sou um homem bom, Grace. Eu nunca fingi ser um homem bom. Mas eu tenho regras. Eu não toco os inocentes. Eu não faço mal a mulheres e crianças. E eu protejo o que é meu a qualquer custo. Grace ficou em silêncio por um longo tempo. Ela não sabia como reagir. Parte dela queria fugir o mais longe possível deste homem, de seu mundo ensanguentado. Mas outra parte lembrou do jeito que ele olhava para Ethan. Lembrou das lágrimas que ele derramou quando seu filho ficou de pé por 3 segundos. Lembrou como ele havia pegado a mão do menino e falado de Victoria. Finalmente ela disse: Eu não estou aqui por sua causa, Sr. Blackwood. Eu estou aqui por causa de Ethan. E eu vou ficar até que o menino possa andar. Depois disso, não temos nada a ver um com o outro. Ela se virou e saiu da biblioteca, deixando Nathan sozinho na luz moribunda do fogo. Nos dias que se seguiram, Grace manteve sua distância de Nathan. Ela ainda ia à terapia todos os dias. Ainda cuidava de Ethan com devoção, mas evitava encontrar os olhos do homem que era dono da mansão. Quando Nathan entrava em um quarto, ela encontrava uma desculpa para sair. Quando ele falava, ela respondia apenas o que era necessário. Nathan notou a mudança, e isso o magoou mais do que ele esperaria. Mas ele não disse nada, não a pressionou, não ofereceu mais explicações. Ele apenas a observava de longe, como alguém parado do lado de fora de uma janela, olhando para uma casa quente onde ele não tinha permissão para entrar. Ainda assim, por mais que Grace tentasse, havia pequenos momentos que ela não conseguia evitar. Uma tarde, quando a chuva de repente caiu sobre o jardim e ela não conseguiu entrar a tempo, Nathan apareceu e jogou seu casaco sobre os ombros dela sem uma palavra. Então se afastou. Uma manhã, ela desceu para a cozinha e encontrou uma xícara de café já feita na mesa, exatamente como ela gostava, com um pouco de canela e mel, algo que ela havia bebido apenas uma vez na frente dele. E os olhares. Toda vez que ela levantava a cabeça, ela pegava Nathan observando-a. Então ele apressadamente desviava o olhar como um menino pego fazendo algo errado. Ethan, com a sensibilidade aguçada de uma criança, percebeu tudo. Uma noite, quando Nathan empurrava a cadeira de rodas dele pelo jardim depois da terapia, o menino de repente perguntou: Pai, você gosta da senhorita Grace e não gosta, Nathan? Quase tropeçou em uma pedra. Do que você está falando? Você a olha o tempo todo. Ethan sorriu maliciosamente, como você olha para a mamãe nas fotos antigas. Nathan não sabia como responder. Ele permaneceu em silêncio, e aquele silêncio foi a resposta mais clara de todas. Naquela noite, Grace não conseguiu dormir e saiu para a varanda para olhar as estrelas. Ela não esperava que Nathan estivesse lá também, encostado na grade, olhando para o céu noturno. Você também não consegue dormir? Ele perguntou sem se virar. Grace pretendia ir embora, mas algo a manteve no lugar. Talvez fosse a solidão em sua voz. Talvez o céu noturno fosse muito bonito para abandonar. Ela se aproximou e ficou ao lado dele, deixando apenas distância suficiente entre eles. Por que você está acordado tão tarde? Eu não durmo muito, disse Nathan. Desde que Victoria morreu, eu tenho medo de fechar meus olhos, porque toda vez que eu faço isso, eu a vejo. Grace não falou. Ela apenas ouviu. E você? Nathan perguntou. Do que você tem medo? Eu tenho medo de não salvar as pessoas que eu amo. Grace sussurrou. Eu não salvei Tommy. Toda noite eu ainda consigo ouvi-lo chamando meu nome. Eles ficaram em silêncio, ambos olhando para as estrelas distantes. Eles não se tocaram, não trocaram palavras bonitas. No entanto, naquele momento, eles se entenderam mais do que qualquer um já havia entendido. Porque eles carregavam as mesmas cicatrizes. Cicatrizes que ninguém podia ver. E cicatrizes que nunca realmente cicatrizaram. Grace. Nathan virou-se, sua voz caindo. Ele levantou uma mão e gentilmente inclinou o queixo dela para cima, fazendo-a olhar em seus olhos. À luz da lua, seus olhos não eram mais frios.
apenas suaves com uma ternura que Grace nunca tinha visto nele antes. Seu coração batia forte. Ela sabia que deveria recuar, deveria quebrar aquele momento, mas seus pés pareciam pregados no chão. Nathan sussurrou, seu rosto se aproximando. Mas com cada fragmento de vontade que lhe restava, Grace recuou. Ela se soltou de sua mão, respirando rápido. Eu não pertenço aqui, Sr. Blackwood. Eu sou uma pobre garota das favelas do Brooklyn. Você é o chefe da máfia mais poderoso de Nova York. Somos dois mundos diferentes. Nathan olhou para ela sem dizer nada por alguns segundos. Então ele sorriu, um sorriso gentil e triste. Então deixe-me pertencer ao seu. Grace ficou congelada, sem saber o que dizer. Ela olhou para o homem à sua frente, o aterrorizante chefe da máfia que toda a cidade temia. Agora parado ali com os olhos de um homem comum, ansiando por ser amado. Mas ela não podia, ela não ousava. Sinto muito, ela sussurrou. Então se virou e correu de volta para dentro. Nathan permaneceu sozinho na varanda, observando-a desaparecer pela porta. Ele não a perseguiu, não chamou seu nome. Ele apenas ficou ali, levantando o rosto para o céu, e se perguntou por que o destino traria uma mulher como ela para sua vida, apenas para fazê-lo desejar o que ele nunca poderia ter. E Grace fechou a porta do quarto e encostou-se na parede, uma mão pressionada contra o peito onde seu coração batia descontroladamente. Ela sabia que havia feito certo em recuar. Ela sabia que não pertencia ao mundo dele. Então por que seu coração doía tanto? Por que ela queria voltar para aquela varanda e dizer a ele que ela queria que ele pertencesse a ela também? Ela fechou os olhos e uma lágrima escorregou por sua bochecha. Seu coração não estava mais em paz. Em algum lugar da cidade, em uma luxuosa cobertura, com vista para o rio Hudson, Daniel Cross estava sentado em frente a uma tela de computador com o rosto pálido. Ele acabara de receber notícias de um informante plantado dentro da propriedade Blackwood. A única notícia que ele menos queria ouvir. O garoto Ethan estava se recuperando. Ele se levantou, Daniel cerrou os dentes e esmagou o cigarro meio aceso em sua mão. 2 anos antes, ele havia dado a ordem para assassinar Nathan Blackwood, para que ele pudesse tomar o império do submundo do homem. Mais um mês o plano havia falhado. Victoria morreu, Ethan foi ferido, mas Nathan viveu. Daniel acreditava que um filho paralisado quebraria Nathan para sempre. O manteria distraído até que ele lentamente afrouxasse seu controle sobre o poder. Mas ele estava errado. Agora o menino estava melhorando, e isso significava que Nathan em breve recuperaria toda a sua força. E quando isso acontecesse, ele se vingaria. Daniel sabia exatamente como Nathan Blackwood era. Ele não esquecia, não perdoava e nunca parava até que seu inimigo estivesse completamente esmagado. Daniel tinha que se mover primeiro, antes que fosse tarde demais. "Traga os homens para cá", Daniel ordenou ao lacaio ao seu lado. "Eu tenho trabalho a fazer." Na manhã seguinte, Grace pediu permissão para sair e comprar ervas. Ela precisava de certas folhas especiais que lojas comuns não vendiam, o tipo que só se encontrava no mercado chinês em Chinatown. Nathan queria enviar guarda-costas com ela, mas Grace recusou. "Preciso de espaço, Sr. Blackwood, não demorarei." Ela disse, sua voz ainda distante desde a noite na varanda. Nathan concordou relutantemente, mas ele ainda ordenou Marcos para que alguém a seguisse de longe, sem que ela soubesse. Mas os homens de Daniel já estavam esperando. Eles sabiam a rotina de Grace, sabiam onde ela iria, sabiam que ela estaria sozinha. Quando Grace saiu da loja de ervas com uma sacola na mão, uma van preta parou bruscamente ao lado dela. A porta se abriu e 2 homens mascarados correram, um prendendo um pano embebido em anestésico sobre a boca dela, o outro a puxando para dentro do veículo. Tudo aconteceu em segundos, tão rápido que os pedestres não tiveram tempo de reagir. Quando as pessoas de Marcos chegaram ao local, a van já havia sumido, engolida pelo trânsito lotado de Nova York. Grace acordou na escuridão,
seus pulsos amarrados, apertados a uma cadeira de ferro, um pano enfiado em sua boca. Ela olhou em volta e percebeu que estava em um armazém abandonado. O fedor de podridão úmida e ferrugem queimando suas narinas. Luz fraca de algumas lâmpadas penduradas no teto derramou-se para baixo, revelando os rostos endurecidos de 4 homens parados em um círculo ao redor dela. Ela está acordada. Um deles disse então, arrancou o pano de sua boca. Quem é você para Nathan Blackwood? Outro exigiu, sua voz afiada com ameaça. Grace não respondeu. Ela apenas encontrou os olhos dele com uma calma que ela havia forjado através de anos de sofrimento. Não vai falar? O homem zombou. Então balançou a mão e a esbofeteou como um trovão. A cabeça de Grace virou para o lado, sua bochecha ardendo de calor, mas ela ainda não abriu a boca. Qual é a fraqueza de Blackwood? Onde ele esconde seu dinheiro? Quantos homens estão na segurança da propriedade? As perguntas continuaram, e toda vez que Grace ficava em silêncio, outro soco se seguia. Sangue escorria do canto da boca dela, um olho inchado. Mas ela não chorou, não implorou, não disse uma palavra. Ela pensou em Ethan, no sorriso do menino quando ele ficou de pé por 3 segundos, no jeito que ele disse, senhorita Grace, com uma ternura que ele guardava para mais ninguém. Ela pensou em Nathan, nos olhos dele na varanda naquela noite, nas palavras, então me deixe pertencer ao seu. Ela não os trairia. Mesmo que ela morresse, ela não falaria. Depois de mais de 1 hora de tortura inútil, a porta do armazém se abriu e um homem entrou. Ele usava um terno cinza, seu cabelo bem penteado, seu rosto bonito, mas seus olhos frios como gelo. Daniel Cross, você é inútil. Daniel disse aos seus homens, então virou para Grace. Ele arrastou uma cadeira e sentou-se de frente para ela, uma perna cruzada sobre a outra, parecendo tão relaxado, como se estivesse em uma festa social. Senhorita Sullivan, certo? Eu ouvi muito sobre você, a pobre garota do Brooklyn, que de repente aparece na mansão de Nathan Blackwood e faz milagres no menino aleijado. Ele inclinou a cabeça estudando Grace como alguém estuda um animal em um experimento. O que você acha que é para ele? Uma amante? Família? Não se engane. Daniel deu um sorriso fino e desdenhoso. Nathan Blackwood não ama ninguém. Ele só sabe usar as pessoas. Você é apenas um peão, uma ferramenta para ele curar seu filho. Quando você não for mais útil, ele a jogará fora como lixo. Grace levantou a cabeça e olhou diretamente nos olhos de Daniel. Então cuspiu uma boca cheia de sangue em seu rosto. Você não entende nada sobre o amor, ela disse. Sua voz rouca, mas gotejando de desprezo. Você é apenas um covarde que se esconde atrás de outras pessoas para matar uma mulher e aleijar uma criança. Você não merece ser chamado de homem. Daniel limpou o sangue de seu rosto, seu olhar escurecendo. Você vai se arrepender dessas palavras. Ele se levantou e ordenou a seus homens. Continue até que ela fale ou morra. O que vier primeiro. Ao mesmo tempo, na propriedade Blackwood, Nathan estava enlouquecendo. Quando Marcus relatou o desaparecimento de Grace, Nathan espatifou tudo ao seu alcance. A mesa de vidro, o lustre, o espelho de parede, tudo se estilhaçou sob a fúria do chefe da máfia. Encontre-a, ele rugiu, sua voz como a de uma besta ferida. Mobilize todos. Eu não me importo com quanto dinheiro custe, quantas vidas custe. Encontre-a para mim. Ethan sentou em sua cadeira de rodas, lágrimas escorrendo pelo rosto. Pai, você tem que encontrar a senhorita Grace. Ela não pode morrer. Ela prometeu que ficaria comigo. Nathan caiu de joelhos e segurou seu filho, forçando-se a conter a dor e o medo que arranhavam sua garganta. Eu a encontrarei, filho. Eu prometo. 200 homens foram mobilizados, vasculhando toda Nova York. Cada informante, cada conexão, cada fonte de informação foi ativada. Nathan pessoalmente liderou uma equipe dirigindo pela cidade, verificando cada local suspeito.
Mas a noite caiu e ainda não havia notícias. Nathan sentou-se sozinho em seu escritório, a fotografia de Victoria à sua frente. Ele olhou nos olhos de sua esposa na foto, e pela primeira vez em 2 anos ele orou. Victoria, ele sussurrou sua voz tremendo. Eu não te protegi. Eu não posso deixar isso acontecer de novo, por favor. Se você está em algum lugar, me ajude a encontrá-la. Me ajude a proteger a pessoa. Ele parou como se algo o tivesse atingido. A pessoa que eu amo. O telefone tocando cortou seus pensamentos. Nathan se lançou para ele, seu coração batendo. Chefe, a voz de Marcos veio apertada com urgência, mas brilhante. Com esperança nós a encontramos. Um armazém nas docas do Brooklyn. É Daniel Cross. Nathan pulou de pé, seus olhos se acendendo com ódio e determinação. Prepare 30 homens, armamento completo. Eu vou pessoalmente. Ele caminhou para a porta, e naquele momento ele não era mais o pai gentil ao lado de seu filho. Não era mais o homem em uma varanda ansiando por amor. Ele era Nathan Blackwood, o chefe da máfia mais infame de Nova York, e ele queimaria o mundo inteiro para salvar a mulher que amava. O comboio de veículos pretos rasgou a noite em direção às docas do Brooklyn. Nathan sentou-se no banco da frente, sua mão apertada em uma arma, seus olhos frios como aço. Atrás dele estavam 30 homens, os combatentes mais experientes do Império Blackwood, armados com armas pesadas e prontos para morrer por seu chefe. Quando o comboio parou a algumas centenas de metros do armazém, Nathan deu uma breve ordem. Cerquem-no. Não deixem ninguém escapar. Eu quero Daniel Cross vivo. Os outros, lidem com eles como quiserem. Ele saiu, liderando seus homens para a frente. O que se seguiu atingiu como uma tempestade. Os guardas do lado de fora nem tiveram tempo de reagir antes de serem derrubados em silêncio. As portas do armazém foram explodidas, e 30 sombras surgiram como uma matilha de lobos famintos. Tiros estalaram. Homens gritaram. Corpos caíram no chão. Nathan não parou para lutar. Ele deixou a segurança de Daniel para seus homens e seguiu direto para dentro. Guiado por um instinto que não conseguia explicar. Ele arrombou portas, verificou quarto após quarto. Seu coração batendo forte no peito, e então no último quarto ele a encontrou. Grace estava amarrada a uma cadeira de ferro, sua cabeça pendurada, seu corpo mole, sangue seco grudado em seu rosto, um olho inchado, seus lábios rachados e hematomas cobriam sua pele. Nathan congelou na porta, seu coração parecendo que estava sendo esmagado no punho de alguém. Ele tinha visto a morte. Ele tinha causado a morte, mas ver Grace assim o fez querer rugir de dor e culpa. Grace. Ele respirou e ele se lançou para a frente, caindo de joelhos na frente dela, suas mãos tremendo enquanto ele trabalhava nas cordas. Os nós haviam mordido seus pulsos, deixando sulcos vermelhos raivosos. Ele os soltou gentilmente, um por um, tentando não machucá-la ainda mais, mesmo enquanto a raiva fervia dentro dele, quente o suficiente para queimar o mundo. Quando a última corda se soltou, Grace desabou em seus braços. Ela estava respirando. Ela estava viva. O alívio o atingiu tão forte que quase o quebrou. Grace, você pode me ouvir? Ele disse com a voz embargada. É Nathan. Eu estou aqui. Você está segura agora. Grace abriu os olhos, o azul sumiu, turvo de dor e exaustão. Ela o encarou como se não pudesse acreditar no que estava vendo. Então seus lábios se moveram e sua voz saiu como um sussurro fraco. Ethan, não deixe o menino me ver assim. Ele ficará assustado. Nathan engoliu em seco, mesmo agora. Mesmo espancada em pedaços, ela estava pensando apenas em Ethan. Não se preocupe, ele disse a ela, sua voz falhando. Ethan está em casa, seguro. Agora deixe-me cuidar de você. Ele a levantou cuidadosamente, segurando-a contra o peito, como se ela fosse o tesouro mais frágil do mundo. Grace encostou a cabeça no batimento cardíaco dele, sentiu a força dura e constante, e pela primeira vez em horas de tortura,
ela se sentiu segura. Sinto muito, Nathan sussurrou, as palavras grossas em sua garganta. Eu deveria tê-la protegido. Eu não deixarei ninguém te machucar novamente. Nunca. Ele a carregou para fora do quarto escuro, através de um armazém cheio de cadáveres e o cheiro amargo de pólvora. Marcos correu com seu relatório, remorso nítido em sua voz. Chefe, Daniel Cross escapou. Há um túnel secreto atrás do armazém. Estamos perseguindo-o. Mas Nathan não respondeu. Ele sabia que deveria estar furioso. Deveria ordenar uma caçada que não terminaria até que Daniel fosse arrastado de volta da beira da terra. Mas agora, tudo o que ele queria era levar Grace para casa. Todo o resto podia esperar. Retire-se, ele ordenou. Leve-a de volta para a mansão. Chame o médico particular agora. De volta à mansão, Nathan não deixou ninguém tocar em Grace. Ele a carregou para cima ele mesmo e a colocou na cama com suas próprias mãos. Quando o médico chegou, Nathan ficou ao lado dele e observou cada etapa, desde a desinfecção das feridas até o enfaixamento de novas bandagens. O médico disse que Grace tinha lesões nos tecidos moles, uma costela quebrada e uma leve perda de sangue, mas nada que ameaçasse a vida. Ela precisava de descanso e cuidados. Depois que o médico saiu, Nathan sentou-se ao lado da cama e olhou para o rosto machucado de Grace no brilho da lâmpada noturna. Ele segurou a mão dela, seus dedos ásperos, os dedos de um chefe da máfia, acariciando a pequena mão marcada com arranhões tão gentilmente como se ela pudesse quebrar. Sinto muito, ele sussurrou, embora soubesse que ela não podia ouvi-lo. Isso é tudo culpa minha. Se não fosse por mim, você não teria sido arrastada para este mundo. Você deveria ter tido uma vida tranquila, sem armas, sem sangue, sem violência. Mas eu era muito egoísta. Eu queria mantê-la perto. Ai. Sua voz falhou e ele engoliu a dor presa em sua garganta. A porta do quarto abriu-se e Ethan entrou, seu rosto coberto de lágrimas. Pai, a senhorita Grace está bem? Nathan o chamou para mais perto. Ela vai ficar bem, filho. Ela só precisa descansar. Ethan se aproximou da cama na cadeira de rodas, olhando para Grace com olhos preocupados. Eu quero ficar aqui com ela. Eu não quero ir embora. Nathan pretendia recusar, mas não conseguiu quando viu o pedido no rosto de seu filho. Ele levantou Ethan da cadeira de rodas e o colocou ao lado de Grace, com cuidado para não tocar nas lesões dela. Vá dormir, ele disse suavemente. De manhã ela vai acordar. Ethan pegou a mão de Grace e fechou os olhos. Nathan sentou na cadeira ao lado da cama, uma mão segurando a de seu filho, a outra segurando a de Grace, e ele vigiou assim a noite toda. Perto do amanhecer, quando Nathan finalmente estava exausto e havia adormecido com a cabeça encostada na beira da cama, Grace abriu os olhos. Levou alguns segundos para ela entender onde estava, e então ela sentiu duas mãos quentes segurando as dela. Ela virou a cabeça e viu Ethan deitado ao lado dela, seu rosto inocente e tranquilo no sono. Do outro lado, Nathan estava encurvado sobre a cama, ainda segurando a mão dela, seu rosto marcado pela exaustão e preocupação mesmo dormindo. Lágrimas silenciosas escorreram pelas bochechas de Grace. Ela tinha perdido seus pais quando tinha 12 anos. Ela tinha perdido Tommy. Quando tinha 22, ela tinha perdido vovó Clara. Quando tinha 23, por todos aqueles anos, ela tinha vivido sozinha cuidando dos outros enquanto ninguém cuidava dela. Amando os outros enquanto ninguém a amava. Ela acreditava que estaria sozinha para sempre. Mas agora, olhando para pai e filho desabados ao lado dela, ela entendeu que estava errada pela primeira vez em anos. Ela sentiu que tinha uma família. Ela apertou o aperto na mão de Nathan e quando ele não se mexeu porque estava dormindo muito profundamente, ela sussurrou as palavras que não havia ousado dizer na varanda naquela noite. Eu estou aqui. Eu não vou a lugar nenhum. Nos dias que se seguiram, Grace ficou na cama, se recuperando sob os cuidados dedicados de toda a casa Blackwood. Nathan cancelou todas as reuniões, entregou todo o trabalho a Marcos
e passou todo o seu tempo ao lado dela. Ele trocava suas bandagens com as próprias mãos todos os dias, cozinhava mingau de arroz simples ele mesmo, usando as receitas que Grace havia lhe mostrado uma vez, e todas as noites ele sentava ao lado da cama dela até que ela estivesse dormindo profundamente antes de voltar para seu próprio quarto. Ethan também não saía de perto de Grace. Todas as tardes, o menino rolava sua cadeira de rodas até o quarto dela, lia para ela, contava piadas bobas que ele mesmo inventava. E toda vez que Grace ria e depois se contorcia de dor nas costelas, ele perguntava preocupado: "Você está bem?" Dezenas de vezes. A distância que Grace um dia tentou manter de Nathan havia desaparecido completamente agora. Ela não evitava mais os olhos dele. Não se afastava mais quando ele entrava no quarto. Ela o deixava segurar a mão dela quando a dor aumentava. Deixava-o ajudá-la a sentar quando ela queria olhar pela janela. E deixava seu coração admitir o que ela estava negando há tanto tempo. 2 semanas após o sequestro, Grace conseguiu andar sozinha novamente, embora ainda doesse um pouco. Ela voltou às sessões de terapia de Ethan, e o progresso do menino se tornou mais claro a cada dia. Ele podia ficar de pé por 10 segundos, depois 20, e começou a praticar passos com o apoio das barras paralelas. Nathan testemunhou tudo, e toda vez que ele via seu filho melhorar, ele olhava para Grace com uma expressão que ela não poderia possivelmente interpretar mal. Era o olhar de um homem se apaixonando. Uma noite depois que Ethan foi dormir e a mansão caiu em silêncio, Grace estava na varanda, olhando para o jardim. Ela ouviu passos atrás dela e não precisou se virar para saber quem era. Nathan veio para ficar ao lado dela. Por um longo tempo, eles simplesmente observaram o céu noturno juntos em silêncio. Então Grace falou, sua voz gentil, mas cheia de perguntas: "Senhor Blackwood, por que você se importa tanto comigo?" Nathan virou-se para ela. A luz da lua suavizou os ângulos duros de seu rosto. Ele ficou em silêncio por um longo momento, como se procurasse por palavras que nunca havia dito a ninguém. "Porque você foi a primeira luz que entrou na escuridão em que meu filho e eu estávamos vivendo." Ele começou, sua voz baixa e lenta. "Por 2 anos, esta casa foi como um túmulo. Ethan não falava, não sorria, não vivia. E eu só sabia como me afogar no trabalho e no ódio para não ter que encarar a dor. Então você apareceu com uma bacia de alumínio amassada e uma promessa louca de que você faria meu filho andar novamente. Você fez o que nenhum médico podia fazer. Você acordou Ethan. E você me acordou também." Grace olhou para ele sem falar, esperando. "Porque quando eu vejo você com Ethan, eu vejo algo que eu nunca ousei sonhar." Nathan continuou, sua voz tremendo ligeiramente. "Uma família inteira depois que Victoria morreu. Eu pensei que nunca mais teria isso. Eu pensei que Ethan cresceria na dor e solidão do jeito que eu vivi nos últimos 2 anos. Mas quando você está aqui, quando você cuida dele e o ama, eu consigo ver um futuro diferente, um futuro pelo qual eu quero viver." Ele se aproximou e levantou uma mão para gentilmente alisar o cabelo dela. "E porque eu não quero te perder nunca." Ele olhou diretamente nos olhos dela. Emoção espessa em sua voz. "A noite em que você foi sequestrada, eu percebi algo. Eu não preciso apenas de você para Ethan. Eu preciso de você para mim. Quando eu pensei que poderia te perder, parecia perder a capacidade de respirar. Como se sentiu quando eu perdi Victoria. Mas ainda mais forte, porque com Victoria eu tive a chance de amá-la. Mas com você, eu tinha medo de te perder antes de poder te dizer isso." Ele parou e respirou fundo. "Que eu te amo, Grace Sullivan." Grace ficou congelada enquanto as lágrimas começavam a escorrer por suas bochechas. Esta era a primeira vez desde que Tommy morreu que ela estava chorando por algo além de dor ou perda. Ela estava chorando porque estava feliz. Porque pela primeira vez em sua vida, alguém estava dizendo a ela que a amava. E realmente queria dizer isso. "Eu não mereço você", ela sussurrou, a voz falhando. "Eu sou apenas uma garota pobre sem nada.
Você tem um império, e tudo o que eu tenho são minhas mãos e os remédios da minha avó. Aquelas mãos salvaram meu filho, Nathan disse, levantando o queixo dela e fazendo-a encontrar seus olhos. Aquelas mãos me salvaram também. Para mim, você vale mais do que qualquer império neste mundo. Então ele se abaixou e seus lábios encontraram os dela. O primeiro beijo deles foi suave como um sopro. No entanto, carregava tudo o que eles haviam retido por tanto tempo, dor, solidão, a fome de ser amado. Tudo isso derreteu no instante em que suas bocas se encontraram. Quando o beijo terminou, Grace encostou a testa no peito de Nathan e ouviu seu forte batimento cardíaco. Eu não quero ir embora também, ela sussurrou. Eu tentei dizer a mim mesma que eu não pertenço aqui, mas meu coração não ouvia. Nathan a abraçou, segurando-a apertado, como se tivesse medo de que ela pudesse desaparecer. Então não vá embora. Fique, para sempre. Mas seu mundo... Grace levantou a cabeça, preocupação em seus olhos. Eu não sei se eu posso viver nesse mundo. Nathan ficou em silêncio por um momento. Então ele disse algo que Grace nunca esperou. Então eu vou deixá-lo. Os olhos dela se arregalaram. O que você disse? Eu tenho pensado nisso por 2 semanas, desde a noite em que você foi sequestrada. Nathan disse, seu olhar cheio de determinação. Eu passei minha vida inteira construindo este império, mas ele levou minha esposa, quase levou meu filho e quase levou você também. Eu não quero mais viver assim. Eu quero uma vida tranquila, onde eu possa ver Ethan crescer, onde eu possa voltar para casa todas as noites e ver você me esperando. Por você, por Ethan, pela nossa família, eu estou disposto a desistir de tudo. Grace olhou para ele, lágrimas subindo novamente. Ela nunca imaginou que o chefe da máfia mais poderoso de Nova York estaria disposto a abandonar tudo por ela. Você tem certeza? Ela perguntou, sua voz tremendo. Eu nunca tive tanta certeza de nada. Nathan respondeu com um sorriso. Marcos pode assumir. Eu vou me afastar e me dedicar a negócios legítimos. Nós vamos construir uma nova vida. Você, eu e Ethan. Uma família de verdade. Grace fechou os olhos e deixou as lágrimas de felicidade rolarem por suas bochechas. Então ela as abriu. Olhou nos olhos do homem à sua frente e assentiu. Então começamos de novo juntos. Nathan sorriu, o sorriso mais brilhante que ela já tinha visto nele, e então ele se inclinou para beijá-la novamente, sob a luz da lua. E naquele momento 2 corações partidos finalmente se encontraram prontos para curar e escrever uma nova história. Mas antes que ele pudesse começar uma nova vida, Nathan sabia que havia uma última coisa que ele tinha que terminar. Daniel Cross ainda estava vivo, ainda uma ameaça para sua família. Ele havia matado Victoria, aleijado Ethan, sequestrado e torturado Grace. Enquanto ele ainda respirasse, sua família nunca estaria segura. Nos dias após aquela noite na varanda, Nathan planejou em silêncio. Ele mobilizou todas as fontes, todos os informantes, caçou o esconderijo de Daniel. Daniel havia fugido de Nova York depois que Grace foi resgatada, mas ninguém podia fugir de Nathan Blackwood para sempre. Uma semana depois, Marcus trouxe a notícia que Nathan estava esperando. Daniel estava se escondendo em uma mansão fora de Boston, protegido por 20 homens armados. Ele pensou que havia escapado, mas estava errado. Nathan sentou-se em seu escritório, revisando mapas e um plano de infiltração. Quando a porta se abriu e Grace entrou, ela viu as fotografias e diagramas espalhados pela mesa e entendeu imediatamente o que estava acontecendo. Você vai atrás dele. Não era uma pergunta. Nathan levantou a cabeça e não se preocupou em esconder isso. Sim, eu tenho que acabar com isso por Victoria, por Ethan, por você. Enquanto ele estiver vivo, nunca teremos paz. Grace ficou em silêncio por um longo tempo. Nathan esperou que ela o parasse, que falasse sobre como a violência não resolvia nada, que exigisse que ele abandonasse a vingança. Mas ela não o fez. Em vez disso, ela se aproximou dele,
Apoiou uma mão em seu ombro e olhou em seus olhos. Faça o que precisar fazer. Ela disse calma e firme com confiança. Mas volte para Ethan, volte para mim. Nathan se levantou e a puxou para seus braços. Eu prometo. Na noite seguinte, Nathan levou 30 de seus melhores homens para Boston. A invasão foi rápida e brutal. Os pistoleiros de Daniel não eram páreo para a força Blackwood. Em 15 minutos, a mansão havia sido tomada, e Nathan estava diante da porta do quarto principal, onde Daniel estava escondido. Ele a chutou para abrir e entrou. Daniel estava no canto, as costas encostadas na parede, uma pistola em sua mão trêmula apontada para Nathan. Seu rosto estava pálido, seus olhos cheios de medo, mas ele ainda tentava manter a arrogância. Nathan Blackwood. Ele rosnou com uma risada fina. Você finalmente veio. Eu estava esperando. Nathan avançou indiferente à arma. Ele sabia que Daniel não tinha coragem de puxar o gatilho. Ele era o tipo de homem que ordenava que outros matassem, mas nunca ousava sujar as próprias mãos. 2 anos, Nathan disse, sua voz fria como gelo. 2 anos eu esperei por este dia. O dia em que eu olho nos olhos do homem que matou minha esposa. Aleijou meu filho. Daniel recuou mais um passo, a pistola tremendo violentamente. Você não vai me matar. Você não pode me matar. Se você me matar, você nunca sairá daquele mundo. Eu não estou planejando sair, Nathan disse, chegando mais perto até que restassem apenas alguns passos entre eles. Eu estou planejando acabar com isso do meu jeito. Daniel riu, a risada selvagem de um homem encurralado. Você acha que pode desistir? Sangue já está em suas mãos, Blackwood. Quantos você matou? Você acha que pode lavar suas mãos e viver como um cidadão normal? Não se engane. Nathan parou e encontrou os olhos de Daniel. Sim, ele admitiu. Sangue está em minhas mãos. Eu matei e carregarei esse peso pelo resto da minha vida. Mas sabe de uma coisa? Essas mãos também podem segurar as pessoas que eu amo. Eu posso segurar a mão de meu filho enquanto ele aprende a andar. Eu posso alisar o cabelo da mulher que salvou minha alma. E você? O que você tem? Nada além de covardia e morte esperando por você? Daniel rugiu e atirou. O tiro explodiu pela sala, mas a bala errou porque sua mão tremia demais. Antes que ele pudesse atirar uma segunda vez, Nathan se lançou, arrancou a arma da mão de Daniel e apertou a mão em torno da garganta de Daniel. Isso é por Victoria, Nathan sussurrou, olhando nos olhos de Daniel enquanto a vida lentamente o abandonava. Por Ethan, por Grace, e por 2 anos de inferno que minha família suportou quando Daniel Cross soltou seu último suspiro. Nathan não sentiu vitória. Ele sentiu apenas um vasto alívio, como se um enorme fardo tivesse sido tirado de seus ombros. Ele deixou o corpo de Daniel cair no chão, virou as costas e saiu. A promessa, a vitória, tinha finalmente sido cumprida de volta a Nova York. Nathan fez exatamente o que ele tinha dito a Grace que faria. Ele convocou uma reunião com todos os capitães de seu império e anunciou sua renúncia. Marcus assumiria e Nathan se retiraria completamente do submundo. Alguns ficaram chocados, alguns não acreditaram, mas ninguém ousou se opor a ele. Nathan Blackwood havia tomado uma decisão, e sua decisão era final. Nas semanas que se seguiram, Nathan começou a construir algo novo. Ele usou parte de sua fortuna para estabelecer um centro de reabilitação para crianças, combinando medicina moderna com os métodos terapêuticos tradicionais que Grace havia aprendido com sua avó. Ele o chamou de Centro Clara Sullivan, em homenagem à mulher que havia passado o conhecimento de cura para Grace. 1 mês depois que Daniel morreu, em uma tarde de outono com suave luz dourada espalhada pelo jardim, Nathan levou Grace ao lugar onde eles se conheceram pela primeira vez, o exato local onde ela uma vez se ajoelhou diante da cadeira de rodas de Ethan, com aquela bacia de alumínio amassada, o exato lugar onde ela fez aquela promessa louca de que faria seu filho andar novamente. Por que estamos aqui? Grace perguntou surpresa.
Nathan não respondeu. Em vez disso, ele lentamente se ajoelhou diante dela e abriu uma caixa de veludo vermelho para revelar um anel de diamante brilhando na luz. Grace Sullivan, ele disse, sua voz tremendo, ligeiramente com emoção, você entrou na minha vida com as mãos vazias e um coração cheio de amor. Você salvou meu filho. Você me salvou e você me mostrou que mesmo na escuridão ainda há luz. Eu não mereço você, mas eu te amo mais do que tudo neste mundo. Você quer ser minha esposa? Grace olhou para o homem ajoelhado diante dela, o chefe da máfia que uma vez fez toda Nova York tremer, agora olhando para ela com olhos cheios de esperança e medo como um menino. Lágrimas escorreram por suas bochechas, mas sua boca se curvou no sorriso mais brilhante de sua vida. Sim, ela sussurrou. Sim, eu quero. Nathan se levantou, colocou o anel em seu dedo, então a puxou para seus braços. De longe, Ethan estava sentado em sua cadeira de rodas ao lado de Marcos, observando-os com um sorriso mais feliz que o menino já havia exibido. Um novo capítulo havia começado, e desta vez seria escrito em amor, não em sangue, e lágrimas. 2 meses haviam se passado desde o dia em que Nathan se ajoelhou e pediu Grace em casamento no Jardim à Vida. Dentro da mansão, Blackwood havia mudado completamente. Não havia mais reuniões noturnas com seus homens, nem mais tiros e o cheiro de pólvora, nem mais o ar denso de tensão e ameaça. Em vez disso, havia o riso de Ethan ecoando pela casa, a fragrância suave de ervas vindo da cozinha, onde Grace preparava novos remédios, e a ternura nos olhos de Nathan para as 2 pessoas que mais importavam em sua vida sempre que estavam juntos. Ethan havia feito um progresso surpreendente nos últimos 2 meses. Ele conseguia dar alguns passos com a ajuda das muletas de madeira que Nathan havia feito sob medida para ele. Todos os dias, Grace ainda trabalhava pacientemente com ele, massageando suas pernas, guiando-o por exercícios de fisioterapia, e aí, o mais importante, ficando bem ao lado dele, incentivando-o a não desistir. Dr. Hartman visitava uma vez por semana, e toda vez ele saía com o rosto cheio de descrença. Ele dizia que era a recuperação mais milagrosa de sua carreira de 30 anos, e ele não conseguia explicar isso com nenhuma teoria médica. Mas Grace sabia onde o segredo realmente estava, não em ervas ou técnicas de massagem, mas no amor, no vínculo de uma família, no fato de que Ethan finalmente havia sido libertado do peso da culpa e podia viver em um lar transbordando de afeto. Hoje era o 11º aniversário de Ethan e Grace, e Nathan fizeram uma pequena festa no jardim, não luxuosa como as celebrações que os Blackwoods haviam feito quando Victoria ainda estava viva, mas calorosa e significativa. A lista de convidados era pequena. Apenas Marcos, Dr. Hartman, alguns criados de confiança e vários funcionários do antigo asilo de Grace, pessoas com quem ela ainda mantinha contato. A mesa estava posta sob o dossel de um velho carvalho, onde o sol do final da tarde filtrava pelas folhas e espalhava manchas de luz cintilantes pela grama. Um bolo de aniversário de 3 andares estava no centro, decorado com um menino correndo por um campo aberto, uma imagem que Grace havia solicitado especialmente para mostrar o sonho de Ethan. Depois que todos cantaram parabéns e Ethan apagou as velas, Nathan se levantou e disse: "Tudo bem, filho, hora de abrir os presentes. Qual você quer abrir primeiro?" Mas Ethan balançou a cabeça, seus olhos brilhando com algo secreto. "Pai, antes de abrir os presentes, há algo que eu quero fazer? É um presente que eu quero dar a você e à senhorita Grace, eu mesmo." Todos se entreolharam surpresos. Nathan e Grace trocaram um olhar confuso, sem saber o que ele queria dizer. "Eu preciso que você e a senhorita Grace fiquem ali", Ethan disse, apontando para um pedaço de grama vazio a cerca de 10 passos de distância. "Fiquem um ao lado do outro e esperem por mim." Nathan começou a fazer perguntas, mas quando viu a determinação no rosto de seu filho, ele decidiu fazer o que lhe foi dito. Ele pegou a mão de Grace, levou-a até o local que Ethan indicou,
Então virou-se para encarar o menino. Ethan sentou-se em sua cadeira, suas muletas encostadas ao lado dele. Ele respirou fundo, então lentamente se impulsionou para ficar de pé, ambas as mãos segurando as laterais da cadeira para se equilibrar. Ethan, o que você está fazendo? Grace perguntou, preocupação em sua voz. O menino não respondeu. Em vez disso, ele olhou para suas pernas. Então levantou a cabeça e olhou diretamente nos olhos de seu pai e nos de Grace. E ele soltou a cadeira. Todo o jardim pareceu parar de respirar. Marcus avançou para pegá-lo, mas o Dr. Hartman levantou a mão para detê-lo. Todos congelaram, observando o menino de 11 anos parado sozinho na grama. Sem muletas, sem apoio, nada além de suas próprias pernas tremendo. Ethan deu um passo. Seu pé tocou o chão, um pouco instável, mas ele não caiu. Nathan apertou a mão de Grace, seu coração batendo forte no peito. O segundo passo veio, um pouco mais firme. Grace levantou a mão para cobrir a boca enquanto as lágrimas começavam a escorrer. O terceiro passo, Ethan cambaleou, quase perdeu o equilíbrio, mas ele esticou os braços para se equilibrar. O quarto, o quinto, o menino estava andando, realmente andando, sem nenhuma ajuda. O sexto passo. Suas pernas tremeram violentamente. Dor brilhando em sua testa. O sétimo. Ele quase caiu e Nathan começou a se lançar, mas Grace o segurou. Deixe-o fazer isso sozinho, ela sussurrou, lágrimas escorrendo pelo rosto. Ele precisa fazer isso sozinho. O oitavo passo. Ethan cerrou os dentes, seu rosto corado de esforço. O nono. Apenas um passo restante. Apenas um. O 10º passo. Ethan caiu nos braços de seu pai e Grace e os três se agarraram um ao outro no meio do gramado. Eu consegui! Ethan gritou, sua voz explodindo de emoção. Eu posso andar, pai! Eu posso andar, senhorita Grace! Nathan segurou seu filho, lágrimas escorrendo sem controle. Ele não se importava quem estava olhando. Não se importava que o homem que outrora fizera toda Nova York tremer estivesse chorando como uma criança. Tudo o que ele sabia era que seu filho acabara de dar 10 passos. 10 passos que todo médico dissera que nunca aconteceriam. Grace envolveu os braços em Ethan por trás, lágrimas nas bochechas, mas sua boca se curvou no sorriso mais feliz. Ela pensou em Tommy, o irmão que nunca teve essa chance. Mas ela não estava triste. Ela sabia que Tommy estava em algum lugar lá em cima, olhando e sorrindo, porque sua irmã havia realizado o sonho que eles uma vez compartilharam. Aplausos irromperam pelo jardim. Marcus, Dr. Hartman, os criados, a equipe do asilo, todos eles se levantaram e aplaudiram e vibraram. Alguns estavam chorando, alguns estavam rindo, mas todos sabiam que acabaram de testemunhar algo milagroso. Quando a emoção finalmente diminuiu um pouco, Ethan olhou para o pai e Grace, seus olhos brilhantes e úmidos. Ele pegou as mãos de ambos e fez a pergunta que ele vinha aguardando por semanas. Pai, a senhorita Grace pode ser minha mãe? Grace congelou sem saber como responder. Ela olhou para Nathan e ele estava olhando para ela com um amor tão claro que não precisava de palavras. Nathan disse ajoelhando-se para encontrar os olhos de seu filho, sua voz quente e gentil. Ela já é sua mãe desde o primeiro dia em que ela se ajoelhou na frente de sua cadeira de rodas e prometeu que faria você andar novamente. Ela tem sido sua mãe. Ethan virou-se para Grace, a esperança brilhando em seus olhos. Então eu posso te chamar de mãe? Grace se ajoelhou e o abraçou, as lágrimas escorrendo novamente. Sim, querido. Você pode me chamar de mãe? Ethan a abraçou apertado. Então estendeu uma mão para puxar o pai para o abraço. Os três se ajoelharam na grama, segurando um ao outro na luz dourada do pôr do sol, e naquele momento, eles souberam que sua família estava finalmente completa. Uma família formada a partir de quebra e dor e perda. Ainda assim, também uma família construída sobre amor,
paciência e fé em milagres. Um mês depois do aniversário de Ethan, os jardins da propriedade Blackwood foram novamente decorados. Mas desta vez não era para uma festa de aniversário. Era para o casamento de Nathan e Grace. A pedido da noiva, a cerimônia foi simples e acolhedora. Sem centenas de convidados desconhecidos, sem exibições luxuosas e chamativas. Apenas as pessoas que realmente importavam para eles. Marcos foi o padrinho. Dr. Hartman e sua esposa sentaram-se na primeira fila, alguns funcionários de confiança da mansão e ex-colegas de trabalho de Grace do asilo formaram um pequeno círculo íntimo em torno do arco que havia sido montado sob o velho carvalho. Rosas brancas e lavanda foram tecidas em curvas suaves, sua suave fragrância flutuando na brisa do final da tarde. Grace estava no vestiário usando um vestido de noiva simples de marfim que Nathan havia feito sob medida para ela. Ela se olhou no espelho e não podia acreditar que era real. A garota órfã das favelas do Brooklyn, aquela que um dia acreditou que estaria sozinha pelo resto da vida, estava prestes a caminhar pelo corredor e se tornar a esposa de um homem que a amava com todo o coração. Uma batida soou na porta e Ethan entrou, radiante em um pequeno terno azul escuro. Ele caminhou firmemente, sem muletas, sem cadeira de rodas, apenas as pernas que ele treinou por meses. "Mãe, eu estou aqui para te pegar", ele disse, orgulho inchando em sua voz. "Pai disse que eu posso te levar ao altar." Grace se ajoelhou e abraçou seu filho, tentando não chorar e estragar sua maquiagem. "Você tem certeza que consegue? É uma longa caminhada." "Eu consigo." Ethan assentiu, seus olhos brilhando. "Eu pratiquei a semana toda. Eu quero te levar para o pai eu mesmo." Grace pegou a mão dele e saiu com ele. Quando mãe e filho apareceram no início do corredor do tapete vermelho, todos os convidados se levantaram, mas ninguém estava olhando para a bela noiva. Todos estavam observando o menino de 11 anos dando passos firmes, levando sua mãe em direção ao arco onde seu pai esperava. Nathan estava lá em um elegante terno preto, mas seus olhos já estavam úmidos enquanto ele observava seu filho andar. 2 anos antes, ele acreditara que o menino nunca sairia de sua cadeira de rodas. Agora Ethan estava trazendo sua madrasta ao altar com seus próprios pés. Quando Ethan colocou a mão de Grace na de Nathan, ele sussurrou: "Pai, eu estou entregando a mamãe a você. Você tem que amá-la muito, ok?" Nathan sorriu e bagunçou o cabelo do filho. "Eu prometo." A cerimônia começou. Após os ritos tradicionais vieram os votos. Nathan segurou as mãos de Grace, olhou diretamente em seus olhos e falou com uma voz profunda, tremendo de emoção. "Grace, eu costumava acreditar que o poder era tudo. Eu construí um império, pensando que dinheiro e força protegeriam as pessoas que eu amava. Mas eu estava errado. Você veio com as mãos vazias e um coração cheio de amor, e você me ensinou que o amor é o único poder real. Você curou meu filho. E você me curou hoje. Eu juro que vou passar o resto da minha vida te amando e te protegendo do jeito que você salvou esta família." Quando ele terminou, lágrimas escorriam pelas bochechas de Grace. Ela respirou lentamente e fez seu próprio voto. "Nathan, eu costumava acreditar que eu não merecia ser amada. Eu perdi meus pais, eu perdi meu irmão, eu perdi minha avó, e eu pensei que minha vida sempre seria solitária. Mas você e Ethan me deram o que eu nunca ousei sonhar: uma família. Hoje eu juro que vou amar você e Ethan com todo o meu coração, do jeito que minha avó me ensinou a amar." Quando Grace falou de Clara, ela sentiu uma brisa leve passar, carregando o cheiro familiar dos remédios de ervas que sua avó costumava fazer. Ela levantou os olhos para o céu azul e sabia que Clara estava em algum lugar lá fora sorrindo para ela. Nathan sentiu algo também naquele momento. Ele olhou para cima e viu uma pequena nuvem passando. Sua forma fracamente como um sorriso que o lembrou de Victoria. Ele sabia que ela o havia perdoado
e ela o estava abençoando para ser feliz novamente. Quando o oficiante os declarou marido e mulher, Nathan se inclinou e beijou Grace ao som de aplausos e aplausos alegres. Ethan correu para abraçar os dois, e os três ficaram ali sob o pôr do sol dourado, como o retrato de família mais perfeito. Quando a cerimônia terminou e os convidados começaram a se dispersar, Nathan puxou Grace para perto e sussurrou em seu ouvido palavras que só ela podia ouvir. Obrigado por escalar aquela parede. Grace sorriu e encostou a cabeça no peito do marido. Obrigado por não me prender por ter invadido. Os dois riram, e suas risadas se misturaram com as de Ethan, enquanto ele corria pela grama fazendo a música mais feliz que este jardim já tinha ouvido. 5 anos depois do casamento, o Centro Clara Sullivan havia se tornado uma das mais conhecidas instalações de reabilitação na costa leste dos Estados Unidos. O prédio de 5 andares ficava em um amplo terreno nos subúrbios fora de Nova York, cercado por exuberantes jardins, onde jovens pacientes podiam brincar e respirar ar puro. Nathan havia dedicado todo o seu coração e grande parte de sua fortuna à construção deste lugar, transformando o sonho de Grace em algo real. Grace ocupava o cargo de diretora executiva, treinando pessoalmente a equipe de terapia e supervisionando cada caso difícil. Nathan atuava como presidente do conselho, cuidando de todas as questões financeiras e administrativas para que sua esposa pudesse se concentrar no trabalho para o qual nasceu. Eles trabalhavam em perfeita harmonia, como duas peças que se encaixavam cada uma preenchendo o que faltava na outra, quando você entrava no lobby principal. A primeira coisa que você via era uma linha de letras de bronze em relevo na parede branca. O amor é o mais antigo e poderoso remédio. Era algo que Clara tinha ensinado a Grace quando ela ainda era pequena, e agora tinha se tornado o princípio orientador de tudo o que o centro fazia. O tratamento aqui não dependia apenas da medicina moderna. Ele também incorporava técnicas terapêuticas tradicionais que Grace havia herdado de sua avó, especialmente a profunda atenção ao bem-estar mental e a força da conexão familiar durante a cura. Nos últimos 5 anos, centenas de crianças foram tratadas aqui, e a taxa de recuperação era tão surpreendente que atraiu especialistas médicos de todo o mundo para visitar e aprender. Ethan tinha 16 anos agora, alto e forte como qualquer outro adolescente. Ele jogava basquete no time da escola. Corria uma maratona todo verão, e ninguém podia acreditar que 5 anos antes ele estava em uma cadeira de rodas. Mas o que mais orgulhava Nathan e Grace não era sua força, era o coração bondoso que ele carregava. Ethan passava todas as férias de verão sendo voluntário no centro, brincando com os pacientes mais jovens, contando sua própria história para lhes dar coragem e esperança. Ele havia decidido que se tornaria um médico de reabilitação para continuar o trabalho que a mãe Grace havia começado. Eu quero ajudar crianças como eu era, ele disse aos pais. Eu quero mostrar a eles que milagres são reais se eles não desistirem. A família Blackwood também ganhou outro membro, a pequena Clara de 4 anos, nomeada em homenagem à bisavó, que ela nunca teria a chance de conhecer. Clara havia herdado os olhos azuis claros de sua mãe e o sorriso caloroso de seu pai, e ela se tornou a alegria de toda a família. Todas as tardes, Nathan buscava Clara na pré-escola e a levava para o centro, e a garotinha corria pelos quartos de terapia, abraçando cada pequeno paciente como se fossem seus melhores amigos. Grace frequentemente brincava que Clara tinha um dom para a cura em seu sangue, porque sempre que ela aparecia, crianças que estavam tristes começavam a rir. Hoje era um dia comum no centro, como tantos outros. Grace estava sentada em seu escritório, revisando um novo prontuário de paciente, quando sua assistente bateu e disse que um caso especial acabara de chegar. Grace se levantou e foi até o lobby principal, onde uma jovem mulher sentava em uma cadeira de espera, olhos vermelhos de tanto chorar, e ao lado dela um menino de 8 anos em uma cadeira de rodas, seu rosto sombrio de tristeza, seu olhar vazio. Grace reconheceu aquele olhar imediatamente.
Era o olhar de Ethan. 5 anos atrás, o olhar de uma criança que havia perdido toda a esperança. Ela se aproximou e a mãe se levantou de uma vez agarrando a mão de Grace como uma última tábua de salvação. Doutora Blackwood, por favor, ajude meu filho. A mulher soluçou. Todo médico diz que ele nunca mais andará. Sua coluna está muito danificada após o acidente. Mas eu ouvi que milagres acontecem aqui. Por favor, salve meu filho. Grace gentilmente deu um tapinha no ombro da mãe para acalmá-la. Então se ajoelhou na frente do menino. Ela olhou em seus olhos tristes e ofereceu o sorriso caloroso que ela havia oferecido centenas de vezes nos últimos 5 anos. Qual é o seu nome? Ela perguntou suavemente. Lucas, o menino respondeu, sua voz fraca. Lucas, eu vou te contar um segredo, Grace disse, apoiando a mão no joelho dele. Suas pernas não estão mortas, elas estão apenas dormindo, e eu vou te ajudar a acordá-las. O menino olhou para ela, e pela primeira vez uma centelha de esperança cintilou em seus olhos. Sério? Sério? Grace assentiu. Mas você tem que me prometer uma coisa. Você não pode desistir. Não importa o quão difícil fique, você tem que continuar tentando. Você pode me prometer? Lucas assentiu. E pela primeira vez desde que chegou, ele sorriu. Ethan estava a alguns passos de distância, observando sua madrasta ajoelhada na frente do menino na cadeira de rodas. E ele sentiu como se estivesse olhando para seu próprio passado. 5 anos atrás, ele estava sentado em uma cadeira de rodas exatamente assim, carregando aquele mesmo olhar sem esperança. Até que uma pobre garota escalou a parede de seu pai e falou as mesmas palavras. Ethan se aproximou, colocou uma mão no ombro de Lucas e disse: Ei, Lucas, eu sou Ethan. 5 anos atrás eu estava em uma cadeira de rodas também. Agora eu jogo basquete no meu time da escola. Quer ouvir minha história? Os olhos de Lucas se iluminaram e ele assentiu repetidamente. Grace se levantou, observando Ethan levar Lucas para a área de lazer, e ela sorriu. O círculo havia se fechado e um novo círculo estava começando. Naquela noite, depois que Lucas e sua mãe deixaram o centro com o primeiro agendamento de tratamento para a semana seguinte, a família Blackwood se reuniu no jardim da mansão, o mesmo lugar onde tudo havia começado 5 anos antes. Nathan sentou na velha cadeira de madeira. Grace encostou a cabeça no ombro do marido. A pequena Clara sentou no colo do pai. Ethan deitou-se na grama, observando o céu lentamente se aprofundar no roxo do pôr-do-sol. Era um ritual que eles protegiam há anos. Todo domingo à noite se reunindo neste jardim, o lugar que guardava a memória do dia em que Grace entrou pela primeira vez em suas vidas, Ethan, de repente, sentou-se e olhou para sua madrasta com curiosidade aberta. Mãe, eu quero perguntar algo. No primeiro dia em que você escalou a parede para entrar aqui, você já pensou que as coisas aconteceriam. Assim Grace sorriu e balançou a cabeça. Não, querido. Eu não pensei em nada. Eu só vi um menino em uma cadeira de rodas olhando pela janela com os olhos mais tristes que eu já tinha visto. E eu pensei que aquele menino precisava de ajuda. Nathan riu apertando o braço em volta dos ombros dela, e seu pai pensou que alguma pessoa louca havia escalado a casa e ele precisava chamar a polícia imediatamente. A família toda caiu na gargalhada, até a pequena Clara, embora ela não entendesse a história. Então ela se mexeu no colo do pai e virou para a mãe, os olhos arregalados de honesta confusão. Mãe, por que você ajudou um estranho? Minha professora diz que não devo falar com estranhos. Grace esticou a mão para alisar o cabelo da filha. Então a puxou para perto. Porque ninguém é realmente um estranho, meu amor. Eles são apenas família que ainda não conhecemos. Sua bisavó Clara me ensinou isso. E por causa dessa lição, eu encontrei seu pai, eu encontrei Ethan, e eu te tive. Clara assentiu como se entendesse, então encostou a cabeça no peito da mãe e fechou os olhos. Nathan observou sua esposa, observou seu filho deitado na grama, olhando para as primeiras estrelas. Observou sua filha dormindo em segurança nos braços da mãe.
E ele sentiu uma paz que ele nunca havia conhecido antes de Grace. Naquela noite, depois que as crianças estavam dormindo, Grace sentou-se na pequena escrivaninha em seu quarto e abriu o diário em que ela ainda escrevia todas as noites. Ela levantou a caneta e as palavras jorraram como se estivessem esperando para serem escritas. 5 anos atrás, uma pobre garota das favelas do Brooklyn escalou uma parede para a mansão do chefe da máfia mais poderoso de Nova York, carregando apenas uma bacia de alumínio amassada e uma promessa louca. Ela não tinha dinheiro, nem status, nada exceto suas mãos e os remédios que sua avó deixou para trás. Hoje, centenas de crianças aprenderam a andar novamente por causa da decisão de escalar aquela parede. Centenas de famílias encontraram esperança novamente, e a pobre garota daquela época agora tem uma família inteira, algo que ela nunca ousou sonhar. Talvez o propósito de uma vida humana não seja procurar a felicidade apenas para nós mesmos, mas nos tornarmos a pessoa que alguém precisa encontrar. E quando estendemos uma mão para ajudar outra pessoa, não apenas mudamos a vida dela, mudamos a nossa própria. Grace pousou a caneta e olhou pela janela, onde a luz da lua pairava sobre o jardim. Ela sorriu, sussurrando seus agradecimentos à vovó Clara, a Tommy, a todos que a haviam levado a este lugar, e em algum lugar dentro do centro Clara Sullivan. A cada novo dia sempre havia um terapeuta ajoelhado em frente a uma criança em uma cadeira de rodas, pegando uma pequena mão, olhando para olhos cheios de medo e desesperança, e dizendo em uma voz quente e firme, cheia de fé: suas pernas não estão mortas, querido. Elas estão apenas dormindo. Nós vamos acordá-las juntos. E assim a história de amor, de cura, de milagres simples, que ainda pareciam maravilhosos, continuava sendo escrita um pouco mais a cada dia. A história termina aqui. Mas antes de nos despedirmos, gostaríamos de compartilhar alguns pensamentos sobre a lição que esta história carrega. A vida, às vezes, nos coloca em circunstâncias que parecem impossíveis de sobreviver. Como Ethan com pernas que não se moviam, como Grace com uma infância marcada por abuso e a perda das pessoas que ela mais amava. Como Nathan com a dor de perder a esposa e o peso esmagador da culpa. Mas esta história nos lembra que os milagres não vêm do sobrenatural. Eles vêm do amor, da paciência e de nunca desistir. Às vezes, tudo o que uma pessoa precisa é de alguém que acredite nela quando ela parou de acreditar em si mesma. Às vezes, uma mão oferecida no momento certo pode mudar uma vida inteira. E às vezes, quando somos corajosos o suficiente para sair da nossa zona de conforto para ajudar outra pessoa, encontramos a própria coisa que estávamos procurando o tempo todo. Se esta história tocou seu coração, por favor, clique no botão curtir e compartilhe este vídeo com as pessoas que você acha que precisam ouvir uma história sobre esperança e amor. Não se esqueça de se inscrever em nosso canal e ativar as notificações para não perder nossos vídeos emocionantes todos os dias. Nós realmente queremos saber como você se sentiu sobre essa história. Você já conheceu alguém que mudou sua vida da maneira mais inesperada? Você acredita nos simples milagres da vida cotidiana? Deixe um comentário abaixo para compartilhar seus pensamentos e sentimentos do mais profundo do seu coração conosco. Lemos todos os comentários e realmente valorizamos cada contribuição que você faz. Desejamos a todos vocês que estão assistindo a este vídeo boa saúde, uma vida alegre e paz a cada dia. Lembre-se sempre que você pode ser a pessoa que alguém precisa encontrar, e uma pequena ação sua pode criar algo maravilhosamente grande. Obrigado por assistir até o final do vídeo. Adeus, e nos veremos novamente no próximo vídeo.